Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Jobis e você tá no Jobis FC, um canal em que a gente aborda a deficiência de uma forma totalmente diferente, empoderada, reflexiva, psicológica, filosófica, afirmativa, tudo de bom. Gente, hoje eu tenho uma pauta matadora sugerida pelo professor Geilson, que esteve com a gente na quarta-feira fazendo uma live, que acabou sendo uma live transmitida via chamada de WhatsApp, ficou bem curioso. Se você não viu e puder, dá uma olhadinha ali, começa com 40 minutos, porque a gente teve um probleminha técnico, então a gente demorou para começar. Infelizmente aparece só eu, mas as coisas que ele disse valem muito a pena, então eu sugiro muito que você dê uma olhadinha se quiser, porque ele conta lá a sua trajetória e um monte de coisas interessantes pra gente. E agora, a sugestão dele é o seguinte, da gente conversar sobre dicas de como pessoas com deficiência lidarem com pessoas sem deficiência. É isso aí. Bem disruptivo assim. A gente sabe que a inclusão é uma via de mão dupla. A gente sabe que para a gente sair do vitimismo e passar para o protagonismo, a gente precisa se mexer. Então não dá pra gente ficar sentadinho reclamando do capacitismo alheio sem fazer nada, sem ter proposta, enfim, né? Então, pra gente conseguir passar para isso, o Geilson pensou em umas dicas, eu pensei em umas outras e a gente tem 10 dicas muito massas. Eu nunca vi um conteúdo assim, até onde eu sei, é a primeira vez. Então, ó, pensa direitinho, anota e vamos junto. Primeiro, não seja apenas um deficiente, entre aspas. Conheça a sua deficiência, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista histórico. Então é importante a gente saber, quando a gente começa a entender a história da deficiência, a gente percebe de forma mais clara por que as coisas acontecem, consegue perceber o que é atitudinal e as questões culturais. A gente tem mais argumento para conversar com as pessoas, a gente tem mais argumento para explicar para as pessoas. Entenda da sua deficiência também de forma física, saiba explicar o que aconteceu, não só de um ponto de vista médico, mas também de um ponto de vista prático. Quando as pessoas percebem que você sabe da sua condição, que você sabe explicar, que você sabe argumentar, elas confiam mais em você, te respeitam mais, enfim, só vantagens. Se notar as pessoas rindo, cochichando ou apontando para você, considere abrir um sorriso, se apresentar e se oferecer para sanar quaisquer dúvidas da forma mais respeitosa possível. Então a gente tem aqui a despersonalização, é quando as pessoas falam da gente como se a gente não estivesse lá. Então quando a gente se apresenta, se coloca, muitas vezes pode esclarecer a pessoa, né? Tenta fazer isso de uma forma educada. Então às vezes elas têm umas dúvidas reais ali, ou elas murcham se estiverem simplesmente dispostas a ficar te zoando pelas costas. Muitas vezes as pessoas estão falando e são coisas importantes até. Eu lembro que uma vez eu tava numa situação, eu vi que o pessoal tava cochichando a meu respeito. Eu falei, tudo bem, eu sou a Joyce, posso ajudar? Tá acontecendo alguma coisa? Ela falou, não, é que a gente tava olhando pra sua bengala, porque a gente não viu uma bengala dessa cor. E a gente queria saber por que é dessa cor, isso que a gente tava comentando. Pronto, você esclarece. Coisas que a pessoa nunca vai te abordar, às vezes, pra perguntar por que tua bengala é da tal cor, e aí se você vier falar, tratando com educação, ela vai entender e vai dar tudo certo. Então, assim, eu sei que quando alguém cochicha sobre a gente, aponta sobre a gente, o primeiro sentimento não é legal. Mas, às vezes, se a gente conseguir se colocar de forma respeitosa, mas de forma assertiva, além da gente ser mais respeitado, a gente vai poder realmente, quem sabe, até fazer amizade lá. Use empatia. As pessoas realmente não sabem lidar com pessoas com deficiência e é provável que você também não soubesse, caso fosse pessoa sem deficiência. Então a gente sabe esse tanto de coisa porque é a nossa realidade, porque é o nosso corpo, porque é a nossa história. Outras pessoas não sabem. Então, às vezes, por exemplo, quando eu era catada, às vezes nos lugares que as pessoas vinham pôr a mão em mim pra me puxar, eu ficava brava. Agora eu aprendi a ficar quietinha, parar e falar, oi, então assim a gente não consegue, calma e tal. Então eu meio que acabo orientando as pessoas que estão me orientando de forma inadequada. Por quê? Porque a intenção é boa. Eu sei que a forma é chata, eu sei disso. Mas quando a gente consegue agir com educação e se posicionar de forma respeitosa, as coisas fluem bem mais facilmente. Seja educado mesmo se precisar ser firme. Então, a gente perder a razão é muito comum.
Então, mesmo que você precise ser bastante firme e bastante assertivo, seja educado. Educada, né? Fala, olha, isso aqui não vai acontecer. É um exemplo, né? Uma coisa que às vezes eu falo, não, assim não vai dar, assim não vai ser. Assim eu não posso, eu não vou fazer isso. E educadamente, mas você se posiciona que não. Não precisa xingar, não precisa fazer escândalo, não precisa fazer barraco, não precisa fazer isso. Porque depois, às vezes as pessoas até fazem porque se intimidaram com o escândalo que a gente fez, mas a gente fecha as portas. Então, pra gente e pros próximos, porque infelizmente as pessoas generalizam. Elas pensam que as pessoas com deficiência são todas iguais. Então, se a gente puder reivindicar o que for necessário ou orientar o que for necessário da forma mais educada possível, a gente tem um processo. A gente promove a nossa autonomia, o nosso protagonismo, sem fechar a porta nem pra gente nem pros outros. 5. Tente, ao máximo, não levar para o pessoal os eventos relacionados à discriminação que porventura ocorra. É claro que a gente se chateia. É claro que isso cansa. Mas se a gente leva para o pessoal, isso é para mim, isso é por mim, né, não necessariamente para deficiência, fica mais difícil. Muitas vezes é pessoal, mas muitas vezes não é. Então, primeiro, acontece uma coisa, tu acha que é discriminação? Pensa, porque muitas vezes não é. Viu que é discriminação? Ok, isso não é sobre você, é sobre sua deficiência. Por isso que é tão importante a gente descolar a deficiência da pessoa. Tô falando sério, gente. Descolem. Ao mesmo tempo que é importante incluir a nossa deficiência, é importante a gente entender que a nossa deficiência não é a gente. E isso é muito importante para a nossa saúde emocional. 6. Demonstre interesse pelas pessoas. Seja gentil. Tem pessoas que elas só sabem falar sobre deficiência, sobre a sua deficiência, quer de um ponto de vista, vamos falar assim, reclamativo, quer de um ponto de vista exemplificativo, fica o tempo todo se promovendo, e aí as pessoas não têm espaço. A conversa com você vai girar sobre a sua deficiência, sobre as coisas que você faz, sobre as dificuldades que você enfrenta o tempo todo. E aí se empobrece os relacionamentos. Aí de repente você pensa assim, nossa, ninguém quer ser meu amigo porque eu tenho deficiência. Não é, porque tu só fala sobre ti. E as pessoas não querem ouvir qualquer pessoa falando sobre si mesmas para sempre. Então, fica aí a dica, a observação. 7. Quanto possível, cuide da sua aparência. Eu já falei isso aqui, a gente retorna. Tem até uma live com a Juliette, que é consultora de imagem. Então, assim, sempre que possível, olha pro dente, rosto. Meninas que quiserem, que gostarem, se maquiem. Um batom, uma base, uma sombra, um rímel. Vão dizer que gente que não enxerga não pode passar maquiagem. Mentira! Pode, é extremamente possível, fácil, plausível e dá pra passar sozinha, inclusive, treinando, dá pra passar até sem olho amigo, olhando o tempo todo. Então, assim, meninos, né, barba, sapato, né, o sapato limpo, roupa limpa, né, manter banho em dia, limpar as orelhas, porque especialmente o pessoal que tem dificuldade visual, pode acontecer de por não se ver, a higiene não tá tão primorosa quanto possível. Não é tão comum, né? A maioria do pessoal, ainda mais hoje em dia, se cuida, mas anos atrás era extremamente comum a pessoa, por não enxergar, não ter um asseio físico bem feito. Então, assim, olha a roupa antes de você usar, vê se você for repetir, né? Lava a roupa direitinho, vê se ela não tá manchada, sabe? São coisas, tenta escovar os dentes, que acabam depondo contra nós. E aí as pessoas, às vezes, elas se afastam, a gente pensa que é só pela deficiência, mas não é, tem outras coisas atuando. Você é o protagonista da sua vida, não sua deficiência. Conversa com a questão de demonstrar interesse pelas pessoas, né? E aí, outra coisa ali em demonstrar interesse, sabe? É você dar boa tarde, perguntar se ela tá bem, perguntar, sei lá, gente, puxar a conversa com a pessoa. Às vezes a pessoa vem falando comigo sobre minha deficiência de uma forma invasiva, eu jogo a conversa pra ela. As pessoas amam falar sobre si mesmas. Então é uma forma de sair daquele ciclo, né? E você ser seu protagonista, não sua deficiência, poxa, sei lá, gente, a gente tem outras coisas pra falar, outras coisas pra dizer. Aquela pessoa que fala sobre deficiência o tempo todo fica chato. Eu, como pessoa com deficiência, eu não aguento. Eu tenho vários amigos com deficiência e a gente não conversa sobre deficiência o tempo todo. Aliás, até muitas vezes, raramente conversamos sobre deficiência. O pessoal, às vezes, que
que não tem muito convívio social, eu noto que fala só sobre a deficiência. Aí o protagonista é a deficiência. Aí não é muito legal. 9. Respeite o espaço pessoal das pessoas. Isso as deixará mais receptivas em relação a você. Então, não sei como é que é com outras deficiências, porque eu tenho mais contato com a visual, mas eu noto que algumas pessoas que têm deficiência visual são muito invasivas com o espaço do outro. Muito, muito, muito. Algumas pessoas têm a ideia de que, como elas não enxergam, elas vão tocar as pessoas para saber como elas são. Só que elas não perguntam se a pessoa concorda. E mesmo assim, pode ser muito estranho você chegar pra pessoa e falar: oi, eu posso te tocar. E ainda mais uma pessoa que você acabou de conhecer. Então, assim, respeite o espaço pessoal. Tem muito caso conhecido de rapazes que estão perto de meninas com deficiência visual ou não e ficam lá de mãozinha boba pra ver se toca o corpo delas e tal. A gente sabe que essa questão da sexualidade é uma questão muito delicada na comunidade. Enfim, especialmente quando a gente tem um quadro de superproteção envolvido, às vezes a pessoa realmente não tem oportunidade, é uma situação muito difícil. Só que afasta as pessoas, né? Até mesmo se você for perguntar como você espera ter um pouco mais de proximidade. Não pergunta isso de cara. Né? Se você for pedir pra tocar, não faz isso de cara, sabe? Tipo, acabei de conhecer e quero pôr a mão no teu rosto. Não, não, não. Vai com calma, né? E demonstre interesse pela pessoa. Mesmo que você queira tocar nela, demonstre interesse em quem ela é, do que ela gosta, né? Enfim, não assim jogando interrogatório na pessoa, mas se mostra uma pessoa disposta a ouvir e respeitando o espaço pessoal. 10. E mais importante, tão importante quanto todo o resto. Por último, mas não menos importante, busque dominar as tecnologias assistivas para aumentar suas chances de inclusão. Gente, isso é muito importante. Muita gente não domina as tecnologias. E aí as oportunidades de você ter autonomia diminuem. Hoje é muito importante você dominar um celular. Saber usar um iPhone ou um Android, saber usar Não sei, gente, o que você quer usar, não sei. Mas, tipo, corre atrás do que tu quer, sabe? A pessoa que depende pra tudo, eu falo, muitas vezes ela pode ter o convívio um pouco mais pesado, especialmente se ela puder fazer. Então, busque conhecer as tecnologias, busque aprender, busque estudar, busque ter uma vida um pouco mais ampla, né? Porque não é porque a gente tem deficiência que a gente não vai saber das coisas, que a gente vai ficar somente no cantinho nosso, consumindo conteúdo de streaming, sei lá o que, sabe? Então, vamos buscar ter curiosidade, buscar um interesse com alguma coisa, buscar ler um livro, nem que seja de entretenimento, porque ter interesses, curiosidades. Hoje a internet tem bastante coisa. Então, quando a gente domina as tecnologias assistivas e tem a vida um pouco mais ampla, fica muito mais fácil a gente ser incluído, porque a gente consegue conversar, porque a gente consegue ouvir, porque as pessoas falam e a gente sabe do que elas estão falando. Porque dependendo da pessoa, ela se isola tanto naquele mundo que ela nem sabe do que os outros estão falando e fica mais difícil ter inclusão. Então a inclusão, ela vai ser sempre uma via de mão dupla. Ela nunca vai acontecer só a pessoa lá desesperada para te incluir e você quietinho, sabe? E dê uma chance para as pessoas. As pessoas são legais, de verdade mesmo, assim. Você pode sim ter amigos tanto com deficiência quanto sem deficiência. Você pode ter relacionamentos tanto com deficiência quanto sem deficiência. Quando a gente fala em inclusão, a gente pensa muito no que os outros podem oferecer pra gente, no que os outros podem dar pra gente. Mas só que hoje, nesse vídeo, o nosso objetivo é diferente. É a gente se perguntar: o que eu posso oferecer para as pessoas? O que eu tenho para oferecer para o mundo? Além da minha história de dificuldade ou de superação. Porque isso passa pela nossa humanização. Para a gente poder esperar que as pessoas nos vejam além da deficiência, precisa ter alguma coisa além da deficiência na gente. Qualquer coisa. Porque o que o estigma faz é justamente isso, é tirar a nossa individualidade, tirar o nosso senso pessoal, tirar o nosso senso de eficácia, e é justamente isso que a gente tem que evitar. O a ser combatido aqui não é a deficiência em si, mas o estigma.
mas o sentimento de paralisia, de inutilidade, de incompetência. Isso sim não nos cabe, tá bom? Um abraço bem grande para vocês. Que bom que você ficou aqui comigo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Por favor, sinta-se à vontade para sugerir outros conteúdos. Vamos pensar junto. Vamos construir vidas melhores para todos nós, tá? E um abraço bem grande para você e até mais.